Olá, nós somos a comunidade cristã Face a Face. A gente vai começar hoje mais uma série de estudos aí. Na verdade, esse não vai ser uma série, esse é um estudo só, um vídeo só, sobre os 10 mandamentos. E às vezes a gente acha que os 10 mandamentos é alguma coisa básica, mas será que é básico mesmo? Então esse estudo é para a gente tirar essa dúvida e até esclarecer aí alguma coisa que vai surgir no meio do estudo ou coisa que você já pensou alguma vez. Então bora lá pro estudo. Glória a Deus. Bom, 10 mandamentos, não tem muito para onde correr. Eles estão descritos aí em Êxodo capítulo 20, né? Mas eu quero começar esse estudo falando a respeito de um pouco da tradição judaica, e talvez na sua cabeça isso não sirva muito para os dias de hoje. Teoricamente não serve muito, mas é bom a gente entender da onde que vem o contexto todo para chegar ao que é hoje, né? Existe uma festa, na verdade, para os judeus existem inúmeras festas. É um povo que comemora bastante festas, né? E existe uma festa que na língua hebraica se chama Shavuot, que é posteriormente para nós ela é como se fosse o Pentecostes, tá? Por isso que é importante. É uma festa que é chamada, na Bíblia você vai ver a respeito dessa festa como festa das semanas ou das primícias, que é a mesma festa, só muda o contexto, que são 7 semanas ali depois da Páscoa, né? Então ela é comemorada ali entre o sexto e o sétimo mês, né, de Sivan, que é a data que os judeus comemoram historicamente. Então, hoje eles estão no ano... A gente fez aqui a pesquisa antes de começar. Hoje os judeus eles estão aí no ano de 5.782, né? E aí eles comemoram essa festa aí chama Matan Torá, que teoricamente é a entrega ali das leis, né? Assim, algumas visões é isso, né? Mas a realidade mesmo dessa festa é que Deus falou com eles, tá? E aí a gente vai ver aí no decorrer do estudo, né? Então, os 10 mandamentos que para nós conhecemos aqui como os 10 mandamentos, ela é uma tradução errônea, né? Porque quando eu falo para você sobre os 10 mandamentos, o que vocês pensam? Que são só 10. Que são só 10. Mas a realidade não são só 10 mandamentos, tá? Em judaico essa palavra é Aseret Ha-Dibrot. Então, essa palavra Aseret também ela é usada ali quando é a respeito do dízimo, que é só 10. A grosso modo são só 10. Mas por que eu falo que é errônea? Porque não existem apenas 10 mandamentos. O total de mandamentos são 613 mandamentos. Mas o mais conhecido desses 10 mandamentos, que para nós são os 10 mandamentos, são as 10 proclamações. Ou seja, a grande maioria dos mandamentos eles se definem aí nesses 10 mandamentos, que mais para frente Jesus também ainda fez uma redução, por assim se dizer, né? Então essa festa de Shavuot, ela não está ligada ao recebimento das tábuas em si, mas no fato de que Deus, né, o Todo-Poderoso, ter se revelado a um povo inteiro. Quando saiu do Egito, olha que interessante, no Egito, o povo não ouviu a voz de Deus para sair do Egito. Eles ouviram a voz de um homem, certo? Ou de dois, Moisés e Arão. Nesse caso, foi a primeira vez que eles ouviram Deus falando com eles. E aí a gente já está falando no deserto, depois que eles saíram do Egito, de milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, a palavra vai dizer que saíram mais de 600 mil homens. Então, e eram contabilizados homens. Então ali, se cada homem tiver uma mulher, então imagina, né? Aí mais filhos e tudo mais, inclusive animais.
Então essa teria sido aí a primeira vez que Deus se revela ao povo, a esses milhões de pessoas, né? Por isso é uma data muito importante. Eu quero pedir aqui para a pastora, para a gente criar um contexto desse estudo, para ela fazer a leitura aqui do Êxodo 19, alguns versículos aí, por favor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, assim, eu quando eu leio essas coisas, eu fico abismado. Imagina a cena. Quando eu começo a imaginar a cena, eu falo, meu Deus do céu, que alegria. Mas então é mais essa comemoração, quando Deus ele começa ali realmente a se revelar para o povo, né? Então essa aí é a comemoração. Então no decorrer da história, a gente no decorrer na continuação dessa história, a gente sabe que aí Moisés ele sobe, e aí ali em cima ele dá os mandamentos, a tábua, né, dos 10 mandamentos para Moisés. E aí tem toda a continuação da história, que aí o povo tá lá, faz os bezerros e tudo mais. Mas enfim, aí eu quero começar a falar a respeito dos 10 mandamentos. E aí uma leitura um pouco extensa, que a gente vai falar sobre logo os 10. Vou pedir para o Patrick ler para a gente Êxodo 20, por favor, do 1 ao 23. Ó, antes de começar a ler aqui, já vamos fazer a mindingagem do dia, né? Pedir o like aí, se inscreve no canal para ajudar a gente. Pra gente saber que vocês estão gostando, que tá fazendo sentido os estudos, e a gente continuar aqui nessa força de estudar mais a Bíblia e compartilhar com vocês, né? Porque a gente já tem esse hábito aqui na igreja de fazer esses estudos, a gente faz isso periodicamente, mas gravar e tudo mais, a gente teve essa ideia recente para compartilhar um pouquinho com mais pessoas, atingir mais pessoas. Então ajuda a gente aí a atingir mais pessoas e a saber se está sendo bem feito, se está fazendo sentido, para a gente continuar nosso trabalho aqui também. Sim. Beleza? Então vamos lá para os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma o que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Eita, deixa eu arrumar aqui. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque Senhor não terá por inocente. Porque Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a terra do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura de onde Deus estava. Então disse ao Senhor a Moisés: assim dirás aos seus filhos: viste que dos céus eu vos falei, não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem deuses de ouros fareis para vos outros. Então aqui o que o Patrick acabou de ler são as 10 proclamações, como nós conhecemos, ou os 10 mandamentos. Eu quero explorar um pouco aqui a respeito de cada um deles, bem rápido, tá? Vamos tentar, né, ser rápidos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, certo? As 10 proclamações, né? Diz assim: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Aqui eu quero, só mais a título de curiosidade, essa palavra em Egito no hebraico é Mizraim. E esse Mizraim, ele é neto de Noé. Olha que interessante. E aí essa Mizraim se tornou aí depois, posteriormente, Egito. Isso depois você anota, tá lá em Gênesis 10, versículo 6, vai falar sobre os filhos ali, se eu não me engano, de Cão. E aí tem ali os filhos dele, e todos esses filhos se tornaram depois nomes de cidade, e esse Mizraim posteriormente é esse Egito, né? Então, que é caso dos escravos. Então, não terás outros deuses em desafio a mim. Tudo isso é a primeira proclamação. Então, o que Deus fala ali no primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ele é um Deus único e zeloso, e disso a gente não pode. Então, ele dá um mandamento para que não existam outros deuses além dele. Mas aí a gente vai ver no decorrer da história que não é bem assim que funciona, né? Mas essa aí é a primeira proclamação. Então é mais aí a título de curiosidade, tá? A segunda é: não farás imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorá-las-á. Então grava isso daqui. Não adorá-las-á, nem prestar-lhe-á culto, porque eu, Yahvé, ou Deus, né? Não sei como que está aí na Bíblia de vocês. Sou Deus zeloso. Então ele é um Deus que ele exige uma devoção exclusiva, né? Exclusiva. Ou seja, ele é, para nós, como dizer, é um Deus ciumento, né? Ele não divide a glória, e ele quer a adoração para ele. E que puna o erro dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam,
mas que uso de benevolência para com até a 1000ª geração dos que me amam e que guardam os meus mandamentos, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco a respeito disso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não farás imagem de escultura. Então, assim, a maioria dos cristãos hoje, eles têm como que eu posso dizer? São acusados, né, os católicos aí de uma adoração a imagens e tudo mais. Nesse contexto de que Deus disse não farás imagem de escultura, eu quero perguntar para vocês. Um Deus que manda não fazer imagens de escultura, posteriormente ele manda fazer 2 querubins e colocar em cima da arca. Posteriormente ele manda fazer uma cobra e colocar numa haste e levantar, e quem olhar para ela vai ser curado. Me parece uma contradição. Ou para vocês não? O propósito era outro, né? Não era adoração. A cobra levantada no deserto era para quem fosse picado, olhasse para ela e não morreria, né? E não farás para ti imagem de escultura. Ao meu ver, os propósitos eram diferentes. Eu também penso a mesma coisa, que não é... A gente não tem que olhar só a parte que fala imagem de escultura. Você tem que pegar todo o contexto e ver que não fará imagem de escultura para adoração. Exatamente. Show de bola, gente. Muito bom. Aprendendo. Não, sabe por quê? É porque muitas pessoas que contestam a palavra de Deus, elas contestam exatamente em alguns detalhes. E os detalhes são esses. Deus, ele manda fazer uma imagem, ele manda que não faça uma imagem de escultura, mas ele manda fazer. E é isso. O mandamento, ele já está dizendo, não farás imagem de escultura para adorá-las. Ou seja, aqueles querubins que ele mandou fazer e colocar na tampa da arca não era para adoração. Tanto que ninguém adorava aqueles querubins. Tá? A própria cobra, que chama Neustan, foi feito para cura num contexto. E posteriormente, quando o rei, se eu não me engano, Ezequias, ele vê que o povo está começando a adorar aquela serpente, ele manda destruir ela. Então, assim... Quando alguém vier contestar vocês a respeito disso, então vocês já sabem a resposta. Essas imagens de escultura não foram feitas para adoração. E existe essa diferença. Que é diferente do bezerro de ouro, né? Que ele foi feito para adoração. Sim, exatamente. Então, essas imagens aí, elas não foram feitas para serem adoradas, né? Tanto que depois... mais para frente, o rei Ezequias, quando ele vê que o povo está adorando a cobra, ele manda destruir essa cobra, porque realmente não é. Então, se a gente pega aqui, e é o que o Patrick falou no começo, talvez para a gente os 10 mandamentos estejam tão tranquilos e a gente fica numa zona de conforto, mas eu sempre falo isso. Tudo que Deus falou tem um preceito, tem algo por trás que é prioritário. Então, a ideia aqui de fazer imagens de escultura é exatamente isso. Se você faz e adora, então acabou. Aí você está sendo colocado nessa posição de um pecado, de que Deus deu uma ordem para que não seja feita, tá? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois Deus não considera impune aquele que tomar o seu nome em vão. Então, a palavra hebraica para vão é chave, tá? Nos desculpa a pronúncia aí quem conhece de hebraico, porque eu não... Então, o que significa engano, fraude, malícia, falsidade ou vaidade. Então, tem um conceito nisso, tá? E aí a gente vai interagindo, tá? Por exemplo, não toma o nome do Senhor Deus em vão. O que você já ouviu até hoje a respeito desse mandamento, vocês? É comum, na boca de um cristão, a gente falar o nome de Deus o dia inteiro, né? Tipo, meu Deus, vai chover. Sim. Né? Deus me livre. Então a gente fala muito, né? E aí tem pessoas que acreditam que isso é pronunciar o nome de Deus em vão. Deus em vão.
certo? Mesma coisa. Então a ideia que a gente tem é de que a gente precisa falar cada vez menos Deus, tá? E aí a gente entra em duas questões. Primeiro, Deus não é o nome de Deus, tá? Pra gente entender, eu vou fazer aqui, não é? O nome de Deus é impronunciável, exatamente. São as letras YH, WH. Isso é impronunciável numa palavra. Não tem vogal. Então é Yud, Re, Yud é o W em hebraico, o Re é o H em hebraico, Vav é o W em hebraico e o H é Re. Então seria Yud, Re, Vav, Re. Mas isso não é o nome de Deus. Na verdade é um tetragrama e tal. Enfim, outro estudo. Mas Deus não é o nome de Deus. Você não vai pegar o RG de Deus e falar nome, Deus. Não é o nome de Deus. Por isso a gente não incute no pecado de que quanto mais você fala Deus, mais você está pecando. Deus não é o nome de Deus. É apenas como que eu posso dizer, uma forma da gente saber quem é. Mas o nome... Direcionar ele em oração. Existem algumas linhas de que o povo mesmo judeu, que vem aí de uma linhagem mais antiga, eles têm a ciência de qual é realmente o nome de Deus, tá? Mas isso não é comprovado e não tem. E existe uma outra linha cristã agora que diz que o nome de Deus é Ial. O Yalcha, não, Ial. Jesus seria Yalcha. Mas eu não posso falar com propriedade porque eu não conheço profundamente a língua hebraica. Mas quem conhece diz que é impossível a gramática hebraica dar este nome para Deus de Ial, ou de Jesus para Yalcha. Mas enfim, são visões aí de denominações. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro, Deus não é o nome de Deus. E segundo, o que ele está querendo dizer é que a gente não pode, por exemplo, um falso profeta. Então, ele vai falar, como que eu posso dizer? Pelo nome de Deus. Mesmo não falando o nome de Deus. Então ele vai falar, sei lá, Deus está te dizendo isso, isso e isso, mas não é Deus que está falando. E aí Deus ele continua dizendo, eu não considero impune aquele que tomar o seu nome em vão, que é nesse caso. Usando para o engano, né? Exatamente, usando para o engano. Isso a ideia é essa, tá? Perguntas, se tiverem perguntas, vocês vão fazendo aí no decorrer, tá? Bom, o quarto mandamento, né? 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o Shabat, nesse dia não farás trabalho algum. Nós acabamos de fazer aí uma série de estudos a respeito do sábado, então assim, não precisa muito falar sobre isso. Ou vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não, aproveitar para falar que quem ficar com dúvida deste mandamento específico, vai ter link aqui em cima do estudo sobre o sábado. Então você pode olhar o vídeo e entender toda a explicação sobre isso, do porquê nós guardamos o sábado ou não. Isso, então fica aí para você estudar. Se tiver dúvida sobre o sábado, você linka aí, acesse o link aí que a Bia falou, que você vai ter aí todas as respostas, ou a maioria das respostas, né? O 5º mandamento, e aqui eu quero deixar uma coisa clara aqui, a gente vai se aprofundar um pouco nele, que é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pergunta: o que é honrar pai e mãe? Obedecer. Fala Acho que respeitar, né? Respeitar. Patrick, fala o que é honrar pai e mãe para você. Sei lá, cuidar deles, porque uma hora eles vão precisar de cuidado, né? Então, o conceito deste mandamento é exatamente isso que o Patrick falou. É o cuidar. Não é só, como que eu posso dizer, respeitar. Isso é óbvio, não precisa nem, né? Não precisa de mandamento para você respeitar o seu pai e a sua mãe. Isso em todas as culturas, o pai e a mãe sempre tem que ser respeitado. A palavra deles é a última. Isso não precisava. Você já parou para pensar que não precisava Deus fazer um mandamento, honra o teu pai, no caso de respeitar ou obedecer? Porque isso é óbvio, não precisa ter um mandamento para isso. Mas aqui
o conceito desse mandamento de honra o teu pai e a tua mãe é exatamente esse de cuidado. Eu vou pedir para a pastora fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13, por favor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, nem comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vou pedir para o Patrick ler aqui, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, vamos lá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O Patrick acabou de ler em Deuteronômio, isso é a repetição da lei. Então, a pastora leu aqui, e por que eu fui em Marcos para explicar sobre é o quinto ou o sexto? É o quinto, né? Esse mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Qual que é a cena? Chegam lá os discípulos e eles começam a comer. Talvez a gente vê assim, mas para eles era ruim. Eles tinham que lavar, eles tinham que se purificar, tinham que se limpar para comer. Então, os discípulos chegam e começam a comer sem se limpar. Aí os fariseus eles começam a dizer para Jesus: por que os teus discípulos eles quebram a tradição dos anciãos, das pessoas antigas? Porque eles estão comendo sem se limpar. E aí Jesus, né, ele diz para ele: tá, tudo bem, mas e vocês que quebram um mandamento? Qual que é esse mandamento? Quer dizer, os homens chegam para Jesus: eles estão quebrando a tradição humana. E Jesus fala para ele: tá, e vocês estão quebrando o mandamento de Deus. Qual que é esse mandamento? Moisés não escreveu? Honra o teu pai e a tua mãe, e vocês estão quebrando esse mandamento. Então, qual que é a ideia? É de cuidar, não só obedecer ou não maldizer os pais, como está escrito, mas cuidar deles, numa necessidade, numa velhice e tudo mais. Tá? Então, o que Jesus está dizendo? E qual que era aí vou dizer, a sem-vergonhice que acontecia? Jesus está dizendo assim: vocês chegam para os sacerdotes e dizem: isso é corbã. Então, o que é o corbã? Uma oferta. Então, existiam aí alguns tipos de corbã, ou de oferta. Sobre pecado, são 5 no total. Não vou lembrar agora de cabeça. E uma dessas ofertas era que ele dava para um sacerdote, para os fariseus, e toda oferta que é dada você não pode pegar de volta, mas essa sim eles pegavam depois. Então eles davam como oferta para honrar a Deus, e eles chegavam para o pai e falavam: eu não posso te ajudar ou cuidar de você porque eu já fiz o corbã, ou seja, eu dei o que eu tenho para Deus, então eu não tenho como cuidar de você. Só que aí depois ele ia lá e pegava uma parte dessa oferta e vivia disso. Então, na tradição humana,
eles estavam livres de cuidar do pai e da mãe, por causa dessa oferta. Então é isso que Jesus está falando. Vocês quebram, como está falando aqui no versículo 13, Marcos 7,13, invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essa. O versículo 11 diz assim, vós, porém, dizeis, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixareis fazer por seu pai e por sua mãe. Então, olha aí o que o ser humano deixava. O mandamento é honra, cuida do teu pai e da tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas aí eles chegaram a um ponto, eu não sei se essa palavra certa seria corrupção, mas assim, eles ofertavam para Deus e eles ficavam ali livres de ter que cuidar do pai e da mãe. E aí Jesus vem e fala para eles, o pessoal que quebra a tradição dos anciãos, mas vocês estão quebrando o mandamento de Deus fazendo isso que vocês estão fazendo. Então, você vê a profundidade daquilo que realmente são os 10 mandamentos. Então, quando Deus ele diz, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, por que não é repetido no Novo Testamento? Exatamente porque isso faz parte do escopo, do guarda-chuva do amor. Então, se você vê o seu pai e a sua mãe necessitando e você não cuida deles, então você já está infringindo um desses mandamentos. Porque lembra, ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Dúvidas? Nenhuma? Puxa vida, meu. Bom, agora não matarás, né? É o 6º mandamento. Não matarás. Eu vou pedir para a Bia ler aí. Êxodo 22:2, por favor. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então, presta atenção. Vamos lá. Questions. Deus manda um mandamento. Deus faz um mandamento. Não matarás. Mas quantas vezes na Bíblia você viu Deus mandando matar? Muitas. Muitas vezes. E aí? Como refutar isso? Entendendo a realidade do que é este mandamento. Na verdade, no mandamento em si não está dizendo não matarás. A palavra lá é hatzak, que quer dizer não assassinarás. Então essa palavra que significa assassinar, ela é não cometer homicídio, tá? Então você vê a diferença da palavra. Não matarás é não matarás de nenhuma forma, tá? Só que aí Deus ele manda, entra na cidade e eu mato todo mundo. Lembra? Vocês lembram de várias histórias sobre essa, né? Então, o não assassinarás ou o não cometer homicídio é diferente. E essa palavra que está lá escrita no hebraico original, é essa palavra que ela quer dizer isso, não assassinarás. Ou não matar maliciosamente ou premeditadamente. Então você vê que muda o contexto de um mandamento. Então a gente vai ouvir muito, Deus ele... Isso eu estou falando porque nós como cristãos, somos várias vezes aí chamados aí a um debate a respeito disso. Como que um Deus que fala o mandamento não matarás, ele manda matar? A Bia acabou de ler. Repete aí pra gente, para fazer aí o contexto. Êxodo 22:2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, o ladrão invade a sua casa, ou invadia a casa, e ele era morto, e isso não era imputado, por quê? Porque ele não assassinou, ele não matou premeditadamente, ele estava se defendendo. Pedi para a pastora ler aqui Romanos 13, do 8 ao 10, por favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo.
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Certo? Então, Romanos aí, ela é a conclusão aí dessas 10 proclamações ou dos 10 mandamentos como a gente conhece. Então, o que eu quis trazer aqui são alguns pontos que talvez na cabeça de muitas pessoas divergem. Então, o honra o teu pai e a tua mãe é algo mais profundo do que a gente apenas imaginava, certo? Do que só obedecer. Então, tem um algo a mais. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão também não é o que a gente pensa em si, mas algo mais profundo. O não matarás, que também é uma questão de que talvez possa ter uma divergência na Bíblia, a gente mata vendo a realidade ou a originalidade da palavra, que é não assassinás. E aí a gente vai para umas outras discussões a respeito de armamento, que é hoje que tem as discussões na sociedade a respeito de cristãos ou não. Pode ter arma ou não? Você, né? Então, existe aí uma série de discussões, mas assim, o que eu estou passando é a originalidade desses 10 mandamentos, tá bom? Então, como a pastora leu aqui em Romanos, tudo se define no quê? No amor. Então, se você tem o amor pela sua mãe, você vê a necessidade, você vai cuidar dela. E não tem mais oferta que pague por isso. Tudo isso já foi, como que eu posso dizer, trocado aí na ressurreição de Cristo, que é a nova aliança que a gente vive. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Eu tava pensando aqui que, tipo, no negócio do ladrão, por exemplo, dá pra entender, subentender que um mandamento meio que... Por exemplo, se uma pessoa estiver descumprindo o mandamento, o outro ele não vai ser culpado de descumprir também, sabe? Que, por exemplo, se o cara entra na minha casa pra me matar, pra me roubar, e eu me defender e matar ele, beleza, então não vai acontecer nada comigo, né? Mas, tipo, dá pra entender assim, mas eu entendi diferente, que, tipo, quando você recebe uma pessoa entra na sua casa pra fazer algum mal pra você e você se defende, você tá se defendendo porque provavelmente tem mais pessoas na sua casa e está zelando pela vida daquelas pessoas, né? Então eu entendi dessa forma, mas eu acho que vai ter gente que vai entender do jeito que eu fiz com a mente do vilão aqui. E o que é interessante é que muita coisa da nossa Constituição, por exemplo, foi tirado da Bíblia. Você pode ver que hoje em dia a questão aí não é autodefesa, como é que fala? Dessa questão, você mata em autodefesa, também não é imputado aí como crime até um certo ponto, né? Então, assim, grande coisa das constituições aí ao redor do mundo são tiradas de uma constituição que Deus já tinha colocado na palavra dele. E isso é bem legal. Tá bem? Tem mais perguntas? Tem até um negócio legal, tipo, se você for parar a pensar que tem países que tem pena de morte, não é um problema ter, se você for pensar nesse mandamento. Porque você está punindo alguém de alguma coisa que ela fez antes. Então, aí é que eu falei. Aí entra nas discussões que cercam aí o nosso mundo de hoje, né? Então, muitas dessas discussões, elas têm base bíblicas e que muitas vezes serão refutadas exatamente porque a pessoa não compreende ali a profundidade daquilo que Deus deixou pra gente. Porque a Bíblia fala que não pode premeditar. E mesmo que a pessoa tenha sido presa, alguma coisa, você vai estar preparando a morte dela, né? Exatamente. Então tem essa questão também que fica aí se realmente é livre. E eu tenho outra dúvida agora. E quando a gente chega num caso que, por exemplo, um cara é um psicopata, ele não tem sentimento, sabe? Como que ficaria isso? Porque ele vai matar por matar, tipo... não gostei daquele cara ali, eu vou matar. Só que ele não tem o controle dele mesmo, assim. Como que se aplicaria, será, o mandamento pra ele, por exemplo? Então, aí depende do qual mandamento, né? Porque a pastora leu lá em Romanos 13:8. Então, e a Bia falou a respeito da pena de morte, tá? E aí gera as questões de cada um em si. Como que eu posso falar sobre um psicopata, esse caso que você falou? Ele foi pego dentro da sua casa? Então, ele estava ali afrontando, por exemplo. Tudo isso que eu estou falando, hoje muda um pouco no contexto que serve pra gente. Que no caso, como que eu vou dizer? Jesus, ele falou,
quem te bater na face direita, você dá à esquerda. Mas qual é o contexto disso daí? Entendeu? Então a gente está falando num contexto mais de final dos tempos, um contexto de perseguição. Como que você vai fazer, por exemplo, quando chegar a perseguição para a Igreja de Cristo? Você entendeu? Você vai sair matando? Então, assim, tem um outro parâmetro com relação a tudo isso. O que Deus está falando é para um povo que estava no meio do deserto e que ia precisar conquistar um monte de situações, expulsar outras pessoas, e tanto que Deus manda matar posteriormente a essas histórias aí. No contexto para nós hoje, ele é um pouco diferente, exatamente por este motivo. A gente, eu em particular, eu penso que, e aí vai a minha opinião, no contexto de defesa sua, da sua casa, de invasão da sua casa, da sua propriedade, eu vejo que na Bíblia a gente está amparado por esses mandamentos. Eu não vejo, por exemplo, um amparo bíblico para quando a gente for perseguido, entendeu? Por causa do contexto, tá? Mas para a gente é um outro parâmetro, então a gente não consegue. A questão de um psicopata, a gente pega ele, infelizmente ou felizmente, a gente precisa tratar ele, dar uma segunda chance. Eu não posso chegar, você é um psicopata, eu vou te matar, ou você vai, sei lá. Porque aí entraria no caso que até a Bianca falou. Você está ali, não vou dizer planejando, mas está cumprindo um algo que de repente ele poderia ter uma segunda chance, como todos nós tivemos. Ou não, entendeu? Ou não. Ficou mais ou menos claro. Porque aí vai da opinião. Amparo bíblico para defesa ou autodefesa, eu acredito que tem, né? Eu acho que esse assunto é mais complexo do que o que a gente poderia simplesmente resolver aqui em uma conversa. Porque, por exemplo, na questão de psicopatia, dentro da igreja existe muito essa história de segunda chance e tudo mais, mas cientificamente falando, os cientistas dizem que essas pessoas não têm recuperação. Sim. Então já é uma história que vai muito mais além, que envolve leis, questões jurídicas e psicológicas, enfim, né? Além da questão espiritual, né? Sim, sim. Então, e aí é o que eu falo, que abrange mais, por quê? Porque eu ainda acredito nessa mudança, entendeu? E aqui eu vou deixar uma pergunta, a gente não vai falar sobre isso, mas é um bom matéria para estudo. Uma pessoa, por exemplo, que a gente sabe que a salvação ela vem pelo nome de Jesus, e aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, e tudo isso, que se batizar e tudo mais, que são as regras que Jesus deixou. Mas como que a gente faz para uma pessoa que ela não tem ali a sua sanidade mental para confessar ou para dizer eu quero me batizar e eu me arrependo? Fala aí uma doença que você não consegue pensar, não consegue falar, não consegue se expressar. Hã? Autismo? Autismo. Depende do grau. Algum grau de sim. autismo. Sim, então. Como que se... Discernir Então, o que significa. Como que se daria, por exemplo, a salvação dessa pessoa que não consegue, que nem a gente, confessar o nome de Cristo? Então você vê que é algo que vai mais profundo do que a gente pode imaginar. Então eu acredito que tem uma forma, inclusive para quem é psicopata ou algo do tipo, que esse foi o assunto levantado, de uma segunda chance, entendeu? Mas aí é o que você falou, é um assunto que vai longe, são discussões Eu tô pensando aqui, que talvez precisam ser abordadas. Entendeu? Talvez a gente pensou meio humano nesse negócio, né? Porque, Não, tipo, sim. se o cara é psicopata e ele tem uma segunda chance e ele conhece o evangelho e ele se entrega pra Deus, Deus é Deus, né? Exatamente. Deus é Deus de tudo. Então, se ele quiser curar o cara, ele vai curar. Exatamente. Então, se aí o cara acreditar, né? Ele vai ser curado. E aí nós, como cristãos, nós temos que partir deste ponto. De que todo mundo tem direito aí a uma segunda chance, embora na nossa cabeça ou na nossa justiça a gente queira que ele não tenha, Que ele não né? tenha, Porque realmente são situações difíceis. Mas assim, é só um adendo aí a respeito de alguns dos 10 mandamentos que são aí bem polêmicos. Já deu uma discussãozinha. E eu amo isso. Amém? Amém. Então, como a pastora leu aqui em Romanos capítulo 13, do 8 ao 10, vai falar a respeito disso. Então, o 7º é o não cometerás adultério, o 8º é não furtarás, o 9º é não levantarás falso testemunho contra o teu próximo,
E o 10º é o não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, nem nada disso. Então, tudo isso entra, como eu falei já, debaixo daquele guarda-chuva do amor. Então, se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar, você não vai levantar falso testemunho, né? Você não vai furtar. Então, são mandamentos que eu já acho que entram aí na nossa questão até de caráter, né? Então, e foi o que ela leu lá em Romanos 13:8. Então, tudo isso daí já entra debaixo desse guarda-chuva aí do amor. Ama o teu próximo e você vai cumprir todos estes mandamentos. E quando eu falo cumprir, amados, também é algo mais profundo, né? Tá lá, honra o teu pai e a tua mãe, mas é algo mais profundo e ninguém cumpria aí até o dia que Jesus ele deu a ordem aí falando para eles, vocês estão desonrando este mandamento aí, vocês estão desobedecendo esse mandamento de Deus, tá? O que eu quero deixar como visão para os 10 mandamentos ou para todos os 613 mandamentos é simples. Tudo isso, a palavra de Deus diz que nunca nenhum mandamento ele salvou ninguém. Por quê? Porque quando a gente olha e eu vou falar em específico para esses 10 mandamentos, quando você olha, quando você lê, quando você estuda e quando você vê a profundidade deles, a única coisa que você vai perceber é que é impossível a gente cumprir todos os mandamentos. E quando a gente entende isso, a gente compreende que nós precisamos de alguém que nos salve. E aí a gente vai caminhando para um arrependimento, para uma mudança de vida, para tudo mais, porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos como um todo. Então, é mais ou menos como Deus mostrando para mim e para você que a gente não tem condição de se salvar sozinho. Quem cumpre os 10 mandamentos conseguiria aí obter a salvação. Quem cumpre esses 10 mandamentos? Ninguém. Por isso a gente precisa do Salvador. Então essa aí é a conclusão que eu tenho sobre este estudo. Amém. Bom, gente, obrigada por ter acompanhado a gente até essa etapa nesse estudo sobre os 10 mandamentos, que como vocês viram, é uma coisa que parece já tão batida, que tanta gente já falou, sim, mas ainda tem coisas para aprender, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Glória a Deus. Então, se você gostou desse estudo, se você se interessa por outros temas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa seu like. Aqui tem os comentários, você pode falar o que você achou, a sua opinião, ou deixar aí sugestões de outros temas, tá? Até a próxima, e é isso.